Primeiro livro de Reis, capítulo 18. O profeta desmascara os ídolos. Muito tempo depois, no terceiro ano, Javé dirigiu sua palavra a Elias. Vá e se apresente a Acabe, porque vou mandar chuva sobre a terra. Elias partiu, foi apresentar-se a Acabe. Ora, em Samaria, a fome apertava cada vez mais. Acabe mandou chamar Abidias, que era o chefe do palácio. Abidias era homem temente a Javé. Quando Jezebel massacrava os profetas de Javé, ele pegou 100 profetas e escondeu-os numa gruta, em grupos de 50, providenciando comida e bebida para eles. Acabe disse a Abidias: Venha, vamos andar pelo país, procurando todas as fontes e córregos. Talvez possamos encontrar pasto para sustentar os cavalos e burros, e não tenhamos que sacrificar esses animais. Acabe e Abidias dividiram entre si a região a percorrer. Cada um foi para um lado. Enquanto Abidias caminhava, Elias foi ao encontro dele. Abidias o reconheceu, caiu com o rosto por terra e perguntou: O senhor não é Elias? Elias respondeu: Sou eu mesmo. Vá dizer ao seu patrão que Elias está aqui. Abidias replicou: Que pecado eu cometi para que o Senhor me entregue nas mãos de Acabe, para ele me matar? Pela vida de Javé, o seu Deus, não há nação nem reino aonde meu patrão não tenha mandado procurar pelo Senhor. E quando diziam: Elias não está aqui, meu patrão fazia o reino e a nação jurarem que não haviam achado o Senhor. E agora o Senhor me manda dizer ao meu patrão que Elias está aqui. Quando eu sair daqui, o espírito de Javé transportará o Senhor, não sei para onde. Eu irei informar Acabe, e ele, não o encontrando, me matará. E eu, seu servo, teme a Javé desde a juventude. Por acaso, não contaram ao Senhor o que fiz quando Jezebel estava matando os profetas de Javé? Escondi numa gruta 100 profetas de Javé, em grupos de 50, e providenciei pão e água para eles. E agora o Senhor me manda dizer ao meu patrão que Elias está aqui? Ele vai me matar. Elias respondeu: Pela vida de Javé e dos exércitos, a quem sirvo, hoje mesmo eu vou apresentar diante de Acabe. Então Abidias foi encontrar-se com Acabe e contou o que havia acontecido. E Acabe saiu ao encontro de Elias. Logo que o ouviu, lhe disse: Você é a ruína de Israel. Elias respondeu: Não sou eu que estou arruinando Israel. Pelo contrário, é você e sua família, porque vocês abandonaram Javé e seguiram os ídolos. Pois bem, mande que todo Israel se reúna comigo no Monte Carmelo, junto com os 450 profetas de Baal, que comem à mesa de Jezabel. Acabe convocou todos os israelitas e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se aproximou do povo e disse: Até quando vocês vão mancar com as duas pernas? Se Javé é o Deus verdadeiro, sigam a Javé. Se é Baal, sigam a Baal. O povo nada respondeu. Então Elias continuou: Fiquei sozinho como profeta de Javé, enquanto os profetas de Baal são 450. Tragam aqui 2 bezerros. Vocês vão escolher um depois de cortá-lo em pedaços. O coloquem sobre a lenha, mas não acendam fogo. E eu vou preparar outro bezerro e colocarei sobre a lenha, e também não acenderei o fogo. E vocês invocarão os deuses de vocês, e eu invocarei a Javé, o Deus que responder enviando fogo é o Deus verdadeiro. Todo o povo concordou, a proposta é boa. Então Elias disse aos profetas de Baal: Escolham um bezerro e preparem primeiro, pois vocês são maioria. Invoquem o nome do Deus de vocês, mas não acendam o fogo. Então eles pegaram o bezerro, o prepararam e ficaram invocando a Baal, desde o amanhecer até o meio-dia, e suplicando: Baal, responde-nos. Mas não ouvia nenhuma voz, nenhuma resposta. Apesar de dançarem, dobrando os joelhos, ao redor do altar que tinham feito, pelo meio-dia, Elias começou a zombar deles. Gritem mais alto: Baal é Deus, mas pode ser que esteja ocupado.
Quem sabe teve que ausentar, ou então está viajando, talvez esteja dormindo e seja preciso acordá-lo. Então eles gritavam mais alto, e conforme o costume deles, fizeram talhos no próprio corpo com espadas e lanças até escorrer o sangue. Depois do meio-dia, entraram em transe até a hora da apresentação das ofertas, mas não se ouvia nenhuma voz, nenhuma palavra, nenhuma resposta. Então Elias disse a todo o povo: Venham aqui, todos se aproximem. E Elias reconstruiu o altar de Javé, que estava demolido. Pegou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, a quem Javé tinha dito: Você se chamará Israel. E com as pedras construiu um altar em honra de Javé. Fez em volta do altar um canal capaz de conter 2 arrobas de sementes, e empilhou a lenha, cortou o bezerro em pedaços, e o colocou sobre a lenha. Depois disse: Encham 4 baldes de água e derramem sobre a vítima e sobre a lenha. Eles assim fizeram. Então Elias disse: Façam tudo outra vez. E eles tornaram a fazer. Elias voltou a dizer: Façam isso pela terceira vez. Eles assim fizeram. A água escorreu ao redor do altar, e até o canal ficou cheio de água. Chegando a hora da oferta, o profeta Elias se aproximou e rezou: Javé, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, todos saibam hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que fui por tua ordem que eu fiz todas essas coisas. Responde-me, para que este povo reconheça que tu, Javé, és o Deus verdadeiro, e que és tu quem convertes o coração deles. Então Javé mandou um raio que consumiu a vítima, a lenha, as pedras e as cinzas, e secou a água que estava no canal. O povo viu tudo isso e prostrou-se no chão, exclamando: Javé é o Deus verdadeiro. Javé é o Deus verdadeiro. Então Elias disse a eles: Agarrem os profetas de Baal, não deixem escapar nenhum. E eles os agarraram. Elias fez os profetas de Baal descer até o riacho, Quisson, e aí os degolou. Elias disse a Acabe: Vá comer e beber, pois já se ouve o barulho da chuva. Enquanto Acabe foi comer e beber, Elias subiu ao topo do monte Carmelo e se encurvou até o chão, colocando o rosto entre os joelhos. Depois disse ao seu servo: Suba e olhe para o lado do mar. O servo subiu, olhou e disse: Não se vê nada. Elias disse: Volte até 7 vezes. Na 7ª vez, o servo disse: uma nuvenzinha do tamanho da mão de uma pessoa vem subindo do mar. Então Elias mandou: Vá dizer a Acabe que atrelhe os cavalos no carro e desça, para que a chuva não o detenha. Num instante o céu ficou escuro, com nuvens trazidas pelo vento, e caiu uma chuva pesada. Acabe subiu no seu carro e foi para Jezrael. Elias, com a força de Javé, amarrou o cinto e foi correndo na frente de Acabe até a entrada de Jezrael.